Conheçam aqui que é muito legal. Show, valeu, cara, obrigado. Aproveitando o ensejo que você já mencionou algumas notificações extrajudiciais, e antes do programa você estava falando também sobre essa parte do direito que você atua, né, como advogado. Já teve alguma ocasião em que, atuando como jornalista, você é um cara bastante polêmico, tal, ácido, digamos assim, né? O que é raro aqui em Ribeirão e região, né? Já teve alguma ocasião em que o fato de você conhecer um pouco mais sobre direito salvou a sua pele de tomar algum processo, de fazer alguma colocação ali, ou talvez salvou algum colega seu de lado que você percebeu que já estava indo por um caminho, algum comentário estranho, você ajudou ele a se conter? Cara, acontece muito isso. O direito ajuda bastante, até no ofício do jornalismo mesmo. Para quem mexe com política, vira e mexe, você vai se embrenhar em alguma questão. Com certeza. Tem muito jornalista que tem conhecimento jurídico, ele não é advogado, tal, mas sabe, consegue ler a lei, interpretar. Uhum. Mas eu acho que é bem diferente. Falando por mim, assim, a minha concepção de jornalismo mudou muito com o direito. Uma coisa é você dizer a sua opinião, uma coisa é você relatar um fato, e outra coisa é você atacar alguém, você imputar um crime a uma pessoa. Isso é muito complicado. Eu não sei se em algum momento eu fiz isso de uma forma assim, totalmente fora de controle. Mas quando você conhece o direito, a parte jurídica, você fica mais, você se atém mais ao que está acontecendo ali, né? Sem adjetivação, certo, e dizendo mais sobre aquele fato. Mas o que mais me ajudou, eu costumo falar isso, eu levei muitos processos ao longo da minha carreira, nunca perdi nenhum. Teve um que eu fiz um acordo, mas todos os demais eu venci. Fui processado por muita gente. Palocci já me processou, a Darcy já me processou inúmeras vezes, o Maluf, Wagner Rossi, Baleia não, Wagner, enfim, tem uma lista grande aí de gente que me processou. O que eu posso dizer que eu senti a diferença foi que logo quando eu estava no começo da minha carreira, lá em 2006, começando lá no Jornal da Cidade, nos primeiros meses eu levei um processo do Leopoldo Paulino. Sim. Por uma matéria que eu fiz. E aquilo, na época, me assustou um pouco. E eu era ali um jornalista que estava início de carreira, não tinha tanto conhecimento nem do mundo do jornalismo mesmo, né? Estava começando. E eu senti que aquele processo que o Leopoldo Paulino fez comigo foi um cala-boca. Uhum. Tipo, não mexa aqui porque você vai ter problema judicial. Eu nunca levei no sentido de como se fosse mesmo um cala-boca. Eu continuei fazendo o meu trabalho. Mas eu confesso que naquele momento eu falei, puta, cara, se toda matéria que eu fizer eu ter que responder um processo criminal, ter que vir aqui ao fórum, me justificar, e foi criminal esse, não foi de indenização. Uhum. O advogado que estava na época do jornal fez a minha defesa e foi extinto o processo. Realmente não tinha base nenhuma. Mas eu comecei a perceber desde cedo que a classe política, acho que ainda usa, mas usava muito o processo para calar a boca de jornalista. Como agora eu tenho informação, eu posso me defender nos processos, barateia bastante o custo, e aí você consegue entender se você realmente errou, se estava ali dentro do padrão, se você falou alguma bobagem, fazer uma retratação. Então, para mim, ajuda muito. E muitos colegas já me procuraram para saber, assim, principalmente fazendo matéria. Quando você está falando de administração pública, você vai citar, mas ó, lei de licitação, isso é irregular, não é? Pode ter um crime ou não. Muita gente do meio me dá um toque, às vezes, para ver a tipificação. Se está errado, se pode ou se não pode. E na medida que eu consigo, que eu posso, eu tento ajudar todo mundo. Afinal, o jornalista, muitas vezes, falta formação técnica do que no direito. Não para ele atuar como advogado, mas para ele saber a interpretação da lei. Infelizmente, a qualidade do jornalismo vem caindo a cada ano que passa, piora um pouquinho. E eu consigo lembrar de grandes jornalistas da época que eu comecei, que tinham um conhecimento mais amplo, dominavam também o direito, sabiam como é que eram as questões, e hoje em dia eu acho isso mais raro. E acho que os veículos de comunicação também davam um suporte melhor. Hoje em dia é meio cada um por si, Deus para todos, e toca lá e vê o que você consegue fazer. Tem muito veículo de comunicação que não assume a bronca de processo. Aí é difícil você jogar nas costas de um jornalista, né? Uhum. Tanto até coloca aquela vinhetinha, né? A responsabilidade dos comentários é a do comentarista e não da emissora. Exatamente. Direto o pessoal coloca aí. Você até tem a liberdade para de fazer YouTube. o que você quiser. Depois do processo você resolve, né? Exato. Isso é muito ruim,
Porque eu sou muito contra o processo ao jornalista. Você pode processar o comentarista. Esse, sim, acho que se ele está lá falando a opinião dele, né, dando um comentário, eu acho que cabe o processo sobre o que ele falar. Mas o veículo de comunicação que faz uma matéria jornalística relatando algum fato, ele tem que ser o alvo do processo, né? Quando eu escrevi para o UOL, eu fui alvo de um processo de uma menina que apareceu numa matéria. Foi um caso aqui na região, acho que Restinga. Ela tinha era uma menina menor de idade, tinha 17 anos, 11 meses e acho que 12 dias. Nossa. Ela estava para fazer 18. E ela era estagiária de uma escola. Foi um caso de grande repercussão, foi uma matéria que eu fiz para o UOL. Uma professora enfiou uma aluna dentro de um saco, colocou a menina dentro de um saco como um castigo. E isso viralizou, né? Acho que eu lembro disso daí. Foi um caso muito famoso. Depois todo mundo deu, TVs foram atrás, né? Mas foi um furo que a gente deu lá no UOL. Sim. E eu tinha conversado com o delegado tinha me passado as imagens, tinha câmera de segurança e também tinha fotos que fizeram da câmera. No vídeo aparece as pessoas, a gente teve o cuidado de meter, nem eu, o pessoal de São Paulo, eu mandei o vídeo para eles lá da redação, eles tiveram o cuidado de tapar o rosto dos menores, mas a partir do momento que tinha um inquérito, uma investigação, não precisava tapar o rosto de ninguém que estava envolvido no crime. Certo. A professora, por exemplo, ficou com o rosto exposto. E essa menina também. A polícia passou as imagens, a menina trabalhava em sala de aula, você nunca ia imaginar que fosse uma menor de idade. Era uma estagiária de 17 anos e quase completando 18, menor de idade, que depois processou a mim e ao UOL. Na época, eu estava terminando a faculdade. Eu mesmo fiz a minha defesa e pedi para um colega fazer, protocolar e defender comigo, mas eu não tinha OAB ainda, né? E eu não fui condenado, o UOL foi, eu não. Porque eu aleguei que a responsabilidade era do UOL, o tratamento da imagem era dele. Eu falei, eu faço a matéria, na minha matéria não tinha estagiário nenhum, a imagem quem passou foi a polícia, está tudo certo. Sim. Mas eu fiz a defesa, o UOL perdeu. O UOL, independente dela ter quase uma maior, independente da fonte da imagem ter sido a polícia, ela tinha um pouquinho menos de 18, o UOL perdeu um valor pequeno, eles queriam 40 mil na época, o UOL perdeu 2, mas eu estava junto no processo. Se eu não tivesse a desculpa de que o UOL tratou as imagens, eu responderia junto com o UOL. Isso é um absurdo. Eu estava lá a trabalho, né? O meu patrão era o UOL e ele que tem que arcar com isso. Meu trabalho foi bem feito, não tinha nenhum erro. Se eu como jornalista tivesse exposto a menor, sim, aí era uma outra questão. Mas, no geral, o jornalista está indo junto. E isso é muito complicado. Você quer fazer um jornalismo mais independente, você acaba caindo na questão. Se eu tomar um processo, eu vou ter dinheiro para pagar? Eu vou ter dinheiro para pagar o advogado? Não é barato. Eu vou ter dinheiro para pagar as custas? Para pagar uma eventual condenação? Muitas vezes é o jeito de cansar a imprensa que eles têm. É mais fácil você fazer uma coisa meia boca, que não vai afetar ninguém ali, do que, de repente, você ter uma posição mais crítica que pode te render um monte de processo e perda de dinheiro. Se você não perder nada num processo, você perdeu aí no mínimo. Se você não tiver um amigo que faça para você na camaradagem, perdeu no mínimo aí uns 4, 5 mil reais. Não é todo mundo que pode perder isso. Pois é. Várias vezes, né? Reiteradamente. E isso explica muita coisa, né? Porque o jornalismo é cada vez mais água com açúcar. Exato. E aí está em extinção essa classe. Não, até perguntar, independentes, investigativos. Se a má qualidade do jornalismo hoje é devido a isso ou realmente é porque os jornalistas são medíocres? Um pouco dos dois. Eu costumo falar que vou pegar o caso de Ribeirão. A gente tem grandes jornalistas aqui, tem fora também. Mas, no geral, aqui em Ribeirão, você tem uma safra muito ruim de jornalistas. Eu costumo dizer isso claramente. Para mim, é um absurdo. Eu era uma novidade no mundo do jornalismo há 20 anos atrás, né, quando eu comecei. Eu continuar sendo um dos grandes jornalistas investigativos de Ribeirão demonstra como que a coisa está ruim e como que falta renovação. Então, tem uma safra muito ruim de profissionais. Eu pego, muitas vezes... procuro gente já. Quando eu estava na Tati como diretor, eu tinha que contratar, então entrevistava muita gente saindo da faculdade, muito ruins, no geral. Acho que é uma safra bem ruim. E você tem também os veículos que ajudam, né? Os veículos também estão bem piores do que estavam. Aqui em Ribeirão, a gente criou um paradoxo.
quem tem os jornalistas muito bons e muito capazes, que teriam condição de fazer um jornalismo mais aguerrido, eles não fazem porque não têm o interesse. A maioria dessa galera não está mais no jornalismo. O jornalismo não é a primeira opção da vida deles, eles têm os seus negócios particulares, tocam os seus projetos, e fazer jornalismo virou secundário. E muita gente que está lá e que não tem a condição técnica de fazer, porque não tem a capacidade mesmo, não consegue fazer por falta de capacidade. E a gente tem uma falta de apoio imensa dos veículos de comunicação. São todos... eu acho que eles querem o jornalismo água com açúcar mesmo. É difícil você ter um veículo aqui que banca. Vamos brigar. Porque tem pressão. Né? A gente tem a publicidade da prefeitura, que se você bate na prefeitura, você não recebe. Não é uma crítica ao Ricardo, é uma crítica a qualquer prefeitura. Sim. Se você contraria os interesses, você não vai receber a fatia tua do bolo. E os veículos querem receber a fatia, até para sobreviverem mesmo, não é nem não é uma coisa de mercado, né? E isso impede muito o bom desenvolvimento do jornalismo. Você tem algumas iniciativas boas, mas, no geral, é um cenário bem desolador. Eu acho que junta a incapacidade da maior parte da galera que está militando no jornalismo e a falta de condição dos veículos de comunicação, que pioraram muito nesses últimos 10 anos. Foi terrível. Assim, não consigo ver hoje uma empresa de comunicação em Ribeirão Preto que esteja bem, absurdamente bem, como já teve muito. EPTV não está bem, a EPTV está com uma crise financeira séria. É um negócio viável? Muito, é lucrativo também, mas ele tem um monte de acordo, ele tem que cumprir um monte de acordo, e se ele faturava 100 mil, hoje ele fatura 10. Diminuiu-se muito a margem de faturamento, mesmo dos gigantes. Record, prejuízo, eterno, nunca teve no azul. SBT, prejuízo. Grupo Tati, prejuízo. Jornal Cidade On, prejuízo. Todos, no grupo não, no Grupo Globo tem lucro, mas o jornal especificamente não dá lucro. Então você tem uma situação muito ruim de viabilidade das empresas. Sem falar, jornal impresso. Pô, meu jornal, ele empata. Quanto que eu vou ter lucro nesse jornal? Nunca. Eu ia te perguntar, você tá passando tá dando toda essa jornada aí, tudo de prejuízo. O que te levou a criar um jornal impresso ainda? Loucura. Fala o nome também, que muita gente não conhece. O Jornal Ribeirão tá há quase um ano, mas foi o típico caso de insanidade, né? A gente juntou uma galera que éramos 6 no começo, todos advindos do Jornal Cidade, todo mundo com passagem por lá. O Jornal Cidade foi um puta jornal aqui em Ribeirão, mas muito bom, uma equipe maravilhosa, de longe a melhor redação que eu trabalhei lá em 2006, 2007, gente extremamente competente, o Evandro Spinelli, Nicola Tornatore, já falecido, eu começando, a Jucimara de Pauda, enfim, tinha uma galera, a Ana Regina, tinha muita gente boa ali. E a gente era um pouco saudosista mesmo. O Ribeirão tá sem jornal, né? Tem o Tribuna aqui, mas é um jornal que roda pouco, é um jornal feio. Não dá aquele tesão de ler. É verdade, eu vi a sua arte e falei, nossa, dá até gosto de ler isso. Bonito, né? né? Bonito. O Tribuna é uma diagramação meio mais, assim, feinha. E eu adoro o Tribuna, igual do Eduardo, mas o projeto gráfico deles está pelo menos uns 20 anos ultrapassado, né? A gente fez um material pra gente, como uma... Claro, a gente quer ser viável como negócio, mas a gente sabe que é difícil. A gente está empatando. Não estamos no prejuízo, às vezes fica um pouco, às vezes a gente cotiza e tem que colocar uma grana, mas eu, por exemplo, eu gosto de escrever e gosto dessa pegada de matéria investigativa. Eu entrei para isso, para fazer lá, um dia por semana eu vou fazer jornalismo. Eu faço isso na Tati, com meus comentários, mas o tesão de você pegar um jornal impresso na mão ali, mandar para gráfica, é diferente. Para quem começou no jornal impresso como eu, né, foi meu primeiro veículo de comunicação, foi um jornal impresso. Então a gente fez muito por conta disso. Pegamos uma época boa para começar, que foi eleições, né? Boa de conteúdo, boa de anúncio, tem muita coisa que vem dos anunciantes de candidatos, né? E agora estamos lutando para viabilizar. Mas, assim, é uma ideia boa de negócio? De jeito nenhum. Como negócio não compensa. Vale pelo tesão de fazer, só. E é legal você fazer uma matéria bem feita, dar uma desenvolve porrada mais, bem dada. Mais tempo. Né? Eu costumo dizer que o impresso fica eterno. Por mais que a internet, você coloca uma matéria na internet, você vai lá daqui
10 minutos, resolve apagar ela, sumiu. Exato. Ela não está mais lá. Uhum. O jornal, não. No momento que foi impresso, que alguém pegou aquilo, o cara vai guardar, às vezes, se interessar por ele o resto da vida dele. E você não vai ter como negar que aquilo foi impresso. Eu gosto muito dessa sensação. Passa para mim a impressão de que é um pouquinho de eternidade ali que está no papel. O papel pode rasgar, pode virar forro de gaiola, coisa de embalar fruta. O jornal é isso mesmo. É um arquivo histórico. Mas é um arquivo, tá ali. Eu gosto muito. A ideia foi basicamente essa. Saudosismo, muito de loucura e a vontade de fazer um jornalismo que eu não vejo em outros lugares. E os primeiros impressos, como é que foi a repercussão? Foi muito boa. É um jornal que a gente está penando na parte comercial. Não vou negar para você, até porque o jornalismo é crítico e tem muito empresário que estava para fechar comigo e falou, cara, não dá para fechar, porque se eu fechar, eu fecho porta. E isso aconteceu em pelo menos 2 oportunidades. Negociação feita, campanha longa de 12 páginas de inserção anual. Assim, cara, eu não posso fechar, porque se eu anunciar no teu jornal, minhas portas vão ser fechadas em setores que eu não posso ter porta fechada. Então tem a pressão também, isso é evidente. Mas eu posso dizer que no que é o mais legal, sem falar como negócio, falando como jornalismo mesmo, a repercussão é muito legal. É um jornal que as pessoas, a gente roda de quinta, né? Entrega nas bancas e manda pela internet. As pessoas esperam a quinta-feira, muitas vezes, para ter o jornal. E muitas vezes, se a gente atrasa, principalmente pelo online, se a gente manda, geralmente até 10h30 é a hora que eu estou passando. Acontece alguma coisa, eu não mandei às 10h30, eu vou mandar de tarde, e muita gente manda, e o jornal, cadê? Já criou um hábito, né? Como a gente trabalha com jornalismo diferente, semanal, uma vez por semana, eu não posso ser factual. Eu tenho que dar matéria, não vou dizer que é fria, mas é o que ninguém deu, senão perde sentido. E como a gente trabalha muito com noticiário de política, tem mexido bastante na estrutura, assim, pelo menos na repercussão das pessoas que vivem da política aqui. A prefeitura se preocupa com o jornal, a Câmara se preocupa, os vereadores, né? E a gente denunciou algumas boas histórias, né, que a gente apurou.